Eu quero escrever tanto nesse quadro que eu vou escrever até nas paredes. Eu vou levar um toco de carvão. Não vou nem usar o pincel. Pincel para o quadro e um toco de carvão para eu escrever nas paredes. Escrever até no teto, vou uma escada. Oh, nem me fala, saudade do quadro. Tô aqui me debatendo para montar esses PowerPoint. Eu sempre usei, né, PowerPoint, né, mas faz parte, né? Mas o quadro é o quadro, né, galera? Hã? Vocês estão com saudade, né? Eu também. Ai, ai, ai. Vamos lá. É isso aí, meus queridos. Nós vamos... Vamos lá, temos um recado da Alane. Fale, Alane, minha querida. Falo que precisamos para ter uma aula mais produtiva. O Marcílio, cara. O Marcílio é o Marcílio, né, cara? O Marcílio tá é aquela velha história, né? O time da tua cidade tem uma relação. Os caras dizem, eu torço pro time tal. Ah, mas nunca vi um jogo do time, né, velho? E aí o Marcílio a gente torce, a gente sofre, né? A gente apanha pro Figueira e pro Avaí. Mas quando ganha é coisa mais linda, né? Se ganhar uma, duas entre cinco, meu Deus, aí já para a cidade, né? Beleza, queridos? Então vamos começar aqui a preparar as coisinhas para a gente dar início, então, à nossa aula. Tudo bem? Bom, Alane, querias dar um recado, querida? Vamos lá. Ah, já começou perguntando uma questãozinha. Não, Antifa é um movimento antifascista, né? Mas tio Grega vai abordar essa temática com vocês. Eu também aqui, mas vamos... É que eu tenho uma aula hoje muito densa, rapaziada. Eu tenho que fechar com vocês a aula de blocos econômicos, tudo bem? Com várias atualidades. A principal é que o Reino Unido, agora dia 30 de janeiro deste ano, efetivou a sua saída do bloco. Né? Então agora com 27 países membros. Até nas imagens que eu vou mostrar a vocês, eu peço que tenham o entendimento que nós vamos ter vários mapas que ainda aparecem com o Reino Unido, né? Não foram ainda atualizados a maioria dos mapas, então a gente vai excluir. Tudo bem? Beleza? Então eu vou começar aqui, queridos. Deixa eu passar a apresentação aqui para vocês, abrir minha tela. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, deixa eu botar aqui bonitinho. Vamos que vamos. Aqui. Vamos lá. Opa, como é que tá o áudio aí, pessoal? Tá travando o áudio? Deixa eu tirar essas indicações aqui. Uhum. Fúria marcilista. Deixa eu só tirar uma coisinha aqui para facilitar minha vida aqui. Vamos lá. Tá ok, tá ok, tá ok. Gente, vamos lá, né? Tem que ter um pouco de entendimento que realmente as redes aí não estão funcionando a todo vapor como gostaríamos, né? O uso é muito intenso. Tudo bem? Vamos começar então? Vamos lá. Bom, meus queridos, deixa eu passar aqui a tela para vocês, para a gente começar então. Firmes e fortes. Vamos que vamos. Aqui. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aqui. Vamos lá ver o recado. Opa, da Alanis aqui. Vamos lá. Olá, pessoal, só o recado da Alanis aqui, vamos dar uma olhadinha, né? Utilize o chat apenas para fazer perguntas. Levante a mãozinha e espere sua vez para falar, caso queira contribuir com alguma informação ou tirar alguma dúvida. Na sala teremos um fiscal que ajudará o professor sinalizando alguns alunos que querem perguntar. Beleza. A ordem e disciplina são fundamentais para uma aula produtiva. Qualquer pergunta, o aluno será chamado pelo professor ou excluído da aula. Não folga. E larga o celular aí, porcaria. Vamos lá. Beleza, queridos? Então vamos aí, vamos começar. Não sei que deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Está aparecendo a telinha aqui para vocês? Já não. Uma perguntinha para a galera. Estão vendo a tela, queridos? Sim, 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 sim. Não, 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 não. Agora sim. Sim, 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 sim. Ainda não, talvez. Tá, estão vendo os slides aí? Agora foi, agora sim. Não.
Ô, senhor. Sim, 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 sim. Tá, tá. Vou aguardar então carregar aí. Agora sim. Vamos lá. Saudade, rapaziada. Toma uma aguinha aqui para preparar a minha voz. Logo, logo estaremos aí. Vamos, né? Firmes e fortes. Espero que tenham conseguindo manter os estudos, queridos. Eu sei que foi pesado, sei que é muita informação, estar em casa. Tenho um filho de 8 anos também, está nessa batalha, né? Imagina, terceira série do primário. Esses dias a professora caiu a internet. Imaginem vocês. Pitbullzinhos de 8 anos, né? Todos ali, sozinhos numa sala. Primeira vez que ela caiu, eles ficaram assim assustados. Oh, o que aconteceu? Cadê a professora? A segunda vez que ela caiu, meus amigos, foi a visão do apocalipse. Né? Aí eles começaram, pai, tu que tá jogando videogame e tal, cadê a professora? Foi bem divertido. Mas vamos lá, queridos, vamos trabalhar então? Vamos para nossa aula, tá? Imagina, né? Tudo pitbullzinho de 8 anos. Imagina um pitbull de 8 anos dentro do apartamento. Logo, logo ele vai estar roendo o sofá. Mas vamos lá. Todos presentes, então, queridos, vamos à nossa aula, então. Bom, primeiramente, vamos lembrar que estamos falando de blocos econômicos, né? E algumas nomenclaturas outras podem aparecer, né? Como blocos regionais ou ainda blocos. Deixa eu só ver aqui, todos presentes, só conferir aqui. Beleza, as minhas fiscais, estou conferindo só as minhas fiscais aqui, tá, pessoal? Beleza? As nossas amigas aí, a Yara, a Alanis, que estão dando uma força pra gente, tá? Queridos, olha só. Então, módulo 11 da frente 171, módulo 7 da frente 571. Tudo bem? Vamos começar? Grote, quais nomenclaturas são utilizadas para os blocos econômicos? Podemos chamá-los de blocos econômicos, blocos regionais ou blocos supranacionais. Evidentemente que o termo blocos econômicos é mais utilizado, né? Então, uma questão discursiva, você vai usar esse termo também. Tudo bem? Vamos lá, então. Avançando. Aí eu peguei dois mapinhas, queridos, só para mostrar, né? Algum está mais atualizado, menos atualizado, para mostrar a diversidade de blocos que temos neste cenário mundial. Tudo bem? Você percebe ali, né, o Mercosul, o NAFTA, que já vamos conversar, né? Mudou a nomenclatura ali, USMCA, a União Europeia, beleza? Só cuidado, primeiramente, com algumas coisinhas, né? Às vezes tentam pegar vocês, dizendo que o que era a Unasul, agora o foro aqui da América do Sul e outros blocos, por exemplo, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, não são blocos econômicos. Tudo bem, rapaziada? Não, o Sul, agora aqui na América do Sul, tem alguém com o microfone aberto aí, meus queridos? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Meninas, se puderem me ajudar, tem alguém aqui com o microfone que está fazendo um ruidinho. Uhum. Não? Tudo certo? Só verificar se estão todos os microfones fechados. Vamos continuar então. Beleza? Muito bem, queridos. Então, só lembrando, né, voltando para o Sul, que é esse foro agora que vem substituindo a Unasul nesse conflito regional que depois abordaremos, a OCDE, a pegadinha clássica, os BRICS como bloco econômico. Não. Bloco econômico busca, a princípio, uma integração econômica, uma livre circulação de mercadorias. E o BRICS é um bloco de um agrupamento político. Né? É um fórum onde se discute as economias dos países, mas não essa integração econômica. Tudo bem? Então, o BRICS não é bloco econômico. O CDE não é bloco econômico. Tudo bem? Ficou claro? Vamos avançar. Aí tem outro mapinha aqui mais antigo, tem um mais atualizado, e assim vai, tá? Nosso papo agora começa, queridos, lembrando das modalidades de integração regional, certo? Modalidades. Quais são as fases de integração? Vou ser honesto com vocês. Até se você pesquisar nesses sites de educação, tem hoje aí vários, né? Até uma certa divergênciazinha entre eles. E é legal porque a última prova da Federal trouxe essa informação que leva a essa divergência. Vamos lá. Pronto, quantas modalidades são? Vou passar todas para vocês. Só antes eu quero lembrar, queridos, que normalmente, citam como primeiro estágio da integração dos blocos econômicos a zona de livre comércio. Tudo bem? Eu sei que vocês gostam de fazer um mapinha mental, mas só não anotem ainda, segura um pouquinho. Normalmente, tá? A zona de livre comércio. No entanto, existe um estágio preliminar. Até alguns professores, né, alguns estudiosos colocam assim, o estágio zero.
Ou seja, o primeiro estágio seria a zona de livre comércio, o estágio 0, o primeiro passo da integração seria a zona de preferência tarifária. Tudo bem? Repito, esta zona alguns não consideram, alguns consideram, mas caiu na federal, tá? Como primeiro momento. Grote, o que seria isso? Só que por que alguns não citam? Não citam, queridos, porque é muito raro. Veja, o exemplo que eu vou dar para vocês é de um bloco que é muito raro aparecer em vestibulares, chamado de ALAUC, Área Latino-Americana de Livre Comércio, surgido em 60, veja que antigo. Os blocos econômicos, a gente sabe que eles vão explodir no contexto da globalização pós-Guerra Fria. De novo, os blocos econômicos, eles vão eclodir mesmo em vários blocos pelo planeta a partir, né, do momento em que nós temos a globalização de forma mais encorpada pós-Guerra Fria, ou quando passamos a reconhecer o fenômeno. Tudo bem? Alguns blocos são mais antigos, como a própria União Europeia. Tudo bem, molecada? São mais antigos. Aí a ALAUC, em 1980, passou a se chamar Área Latino-Americana de Integração. Tá, Grupo, pode explicar o que é a preferência tarifária? A própria expressão já diz, preferência tarifária. Eu vou dar preferência aos meus parceiros. Então é mais barato você comprar um produto do Peru do que comprar um produto de um país africano, por exemplo. Eu vou dar preferência. Por isso que alguns autores não chegam a citá-la. Por quê? Porque não é uma integração efetiva, apenas uma preferência, uma parceria. Tudo bem, queridos? Então, assim, pode aparecer. Na discursiva da Federal, tio Grote já deixa claro que você vai citar. Até pode colocar como um estágio preliminar, né? Mas nem todos os blocos tiveram esse estágio. O Mercosul não teve, a União Europeia não teve. Tudo bem? Não teve primeiro vamos virar amiguinhos de comércio, depois a gente vai liberar o comércio. Não. Mundo de entrar de cabeça na primeira fase, aí sim, a zona de livre comércio. Tudo bem? Você está criando um roteirozinho aí que eu sei, né? Vamos lá. Então, a zona de preferência tarifária seria um estágio preliminar, que pode ser citado ou não nas provas, mas na federal você vai colocar, tá bom? Primeiro estágio efetivo mesmo, onde a integração começa, é o livre comércio. E aí o exemplo clássico que nós temos, né, queridos, é o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que passou a se chamar, lembra? USMCA, até é bom para você lembrar, né? O Acordo Estados Unidos, México, Canadá de Comércio. Isso mudou a nomenclatura? Sim, mas não só a nomenclatura. Vamos conversar sobre isso mais à frente. Mas assim, ó, veja, qual é o objetivo comum de todo o bloco econômico? Essa é a perguntinha básica, tá? Qual o objetivo comum de todo o bloco econômico? Livre comércio. Em outras palavras, livre circulação de mercadorias. Tudo bem? Esse é o objetivo. Livre comércio, livre circulação de mercadorias. Eliminação das barreiras alfandegárias entre os membros. São os termos que vão aparecer. Livre comércio, livre circulação de mercadorias, ou eliminar ou reduzir ao máximo as barreiras alfandegárias. Tudo bem, queridos? Esse é o objetivo de todo o bloco econômico, desde o mais simples até o mais integrado. Tranquilo? É o NAFTA nosso exemplo. Só que o NAFTA tem algo mais, molecada. O NAFTA tem algumas questões importantes que as provinhas gostam de cobrar de vocês, e eu vou usar um exemplo que eu dei, se eu não me engano, na aula de globalização. Mas eu vou repeti-lo porque o FPR usou, eu achei bem criativo. Olha para a tela agora. Vamos lá. Alguém está tentando se comunicar comigo aqui? Não são os fiscais, são intrusos. Mas vamos lá. Queridos, olha de novo, o tio Grote vai mostrar para vocês com muita calma. Eu não tenho... Isso é inédito, tá? Vocês devem estar assistindo... Eu vi algumas pessoas dizendo dicas assim, gente, para ganhar tempo, acelere o vídeo para 1.25, 1.5, né, para agilizar seus estudos. No meu caso, eu acho bom botar o vídeo em 0,75, tá bom? Tô brincando, relaxa. Olha lá, queridos, tá lá o NAFTA para vocês, então. Norte, Sul. Opa, peraí. Mercosul são todos os países do Sul? União Europeia são todos os países do Norte. E quem é o NAFTA? O NAFTA é a expressão da Divisão Internacional do Trabalho. O NAFTA é a expressão da Divisão Internacional do Trabalho. O Norte, rico e industrializado tradicionalmente, que desenvolve tecnologia. O Sul, periférico, no caso do México, semiperiférico, né? Já conversamos sobre isso. México, semiperiférico, com muita matéria-prima, tem petróleo, tem minérios,
né? O México, que já é um país industrializado, vamos incorporá-lo ao NAFTA. Ele tem algo a oferecer. Então vejam, o NAFTA é o melhor exemplo de bloco econômico no que remete essa diversidade toda da globalização com a divisão internacional do trabalho. Tudo bem, queridos? E aí, vejam, essa imagem resume um pouquinho o que o Grote falou, né? Uma chargezinha legal. Tecnologia vindo dos Estados Unidos, vejam. Tecnologia, milho, cimento, aviões, barcos, roupas, carne, cinema, armas, foguetes transgênicos, assim vai. Vindo do Canadá, petróleo, trigo, urânio, aviões. Do México, um caminhão de mão de obra barato que eles teriam a oferecer. Lógico, né? Não é só isso, evidentemente. O México, na América Latina, é o segundo mais populoso depois do Brasil, então é um país com um mercado consumidor, né, queridos? No entanto, sim, leis ambientais menos rígidas, lembra? Mão de obra barata. E aí, queridos, o bloco foi efetivado em 1º de janeiro de 94. Tudo bem? 1º de janeiro, ou seja, nova ordem mundial com a globalização já consolidada. E consolidando ainda mais, né? Volta um pouquinho, Grote, voltei. O que eu quero dizer para vocês agora, queridos, olhando para o mapa, é o seguinte. Eu vou citar uma alternativa da UFPR que eu achei muito criativa. Com a globalização, né, em caráter regional, lembra blocos regionais? As fronteiras econômicas estão sendo diluídas. Sim, eliminação das barreiras alfandegárias. No entanto, as fronteiras políticas continuam fortalecidas, sobretudo entre o norte rico e o sul pobre. Esta era a alternativa. Entenderam? Regionalmente, não mundialmente. Imagine all the people. Não mundialmente tudo livre, bonito, colorido. Não. Mas regionalmente estamos liberando as barreiras comerciais. No entanto, as barreiras políticas continuam fortalecidas entre o norte rico e o sul pobre. Pô, Grote, uma questão atual, né? Era sobre o muro do Trump? Não. A questão de 2001. E super atual. Tá? Vamos continuar, queridos. Vamos lá, que saudade de vocês. Meu Deus do céu. De poder chamar a atenção de quem pegou no celular. Que saudade. Vamos lá. Queridos, brincadeira à parte, olha só. E aí, tá aí o muro, né? Essa imagem aparecendo na prova de vestibular. Ou seja, os laços comerciais, nós temos espaço para eles, mas os laços políticos de integração, e essa é uma questão comum. O NAFTA prevê, além da livre circulação de mercadorias, a circulação de pessoas. Não. Há uma janelinha para as mercadorias, mas não para as pessoas. Tudo bem, queridos? Vamos lá? E aí, né, a questão do NAFTA que virou USMCA, ou em espanhol, TMEC. TMEC achei legal, né? TMEC. Cuidado, TMEC. Mas assim, ó, USMCA, a sigla, né, rapaziada, não foi só uma mudança de nome. Essa imagem até ela foi engraçada, não é mais o mesmo presidente do México, né? Agora é o López Obrador, mas quem fechou foi o senhor Henrique Peña Neto, né? A imagem mostra que parece que o Trudeau ali do Canadá e o Neto ali do México estão apertando as mãos, mas tipo assim, que merda, que coisa, né, gente? Fomos obrigados a aceitar. E o Trump com aquela postura assim, né? E aí, tá ligado? Eu sou o cara do talk show. Forte. O que aconteceu, Grote? Não é que foi um acordo, né? Não vejo como um acordo. Foi uma imposição do senhor Trump. A matéria vai ajudá-los a entender um pouco mais. Basicamente, o que rolou foi o seguinte. O Trump, vejam, o USMCA foi uma medida dentro do NAFTA um pouco protecionista por parte dos Estados Unidos com a aceitação do México e Canadá. Por quê? Nosso vizinho é a maior economia do mundo. O México exporta 80% ou mais das suas mercadorias para os Estados Unidos. Perder esse mercado seria um problema seríssimo. Então eles aceitaram. Alguns casos rápidos. Os laticínios no Canadá tinham um certo protecionismo, mas era um acordo do NAFTA. Criar animais no Canadá, vocês sabem que é um custo alto, boa parte do ano, tudo congelado, não tem pasto, não tem onde produzir a ração. Então se torna caro. Então havia um acordo. O Canadá teve que flexibilizar por exigência do Trump e do setor de laticínios, por exemplo. Produzir carros no México é mais barato, até porque muitas peças vêm de outros países. Qual foi a exigência de Trump? 75% das peças dos automóveis têm que ser feitas na América do Norte, no NAFTA, certo? E o valor da mão de obra do mexicano deve ser mais elevado. Por que isso, Grote? Para que o mercado americano seja novamente atraente para algumas peças de automóveis.
Lembra? Nós vamos conversar na aula dos Estados Unidos mais à frente. Aquela região Detroit, Pittsburgh, que é a região do aço, do automóvel, é uma região hoje fragilizada. Perdeu indústrias. Né? É uma aula que estou publicando agora, amanhã, para vocês. Amanhã, não, quinta-feira. Sobre a deseconomia, né? A industrialização que perdeu força. Eles chamam de deseconomia de aglomeração. Tudo bem, queridos? Mas depois vocês vão ler o texto, nós vamos conversar mais naquela próxima aula. Opa! Falamos do primeiro estágio, que é o NAFTA, que é a Aliança do Pacífico, já vou mostrar para vocês, Tratado Transpacífico. A maioria dos blocos são apenas zonas de livre comércio ou áreas de livre comércio, tudo bem? Vamos para o segundo estágio, então? Segundo estágio, queridos, é o que nós chamamos de União Aduaneira ou Alfandegária. União Aduaneira ou Alfandegária. Grote, quem está nesse estágio? O Mercosul. O Mercosul. Peraí, Grote. Eu lembro que o termo Mercosul significa Mercado Comum do Sul. Mercado Comum do Sul. Mercosul não é um mercado comum? Não, esse é o terceiro estágio. Então, opa, vou tomar minha água enquanto vocês anotam. Mercosul, nomenclatura, Mercado Comum do Sul. Somos um mercado comum? Não. Não, somos uma união aduaneira ou alfandegária. Aduaneira é o termo mais comum. Exige que pelo menos 85% das trocas estejam livres. Então o senhor quer dizer que nós somos uma área de livre comércio? Sim, mas com um passo a mais, tá? E esse passo a mais você vai anotar com carinho, tá ali, ó. TEC, Tarifa Externa Comum. Pode explicar? Claro que eu posso. Vou explicar para vocês. Tudo bem? Tarifa Externa Comum. Vamos explicar então. Vamos lá. O que é essa TEC aí? Como eu não tenho quadro, tive que criar uma animação, rapaziada. Veja só que doideira. Vamos aí. Ó, então vamos imaginar o seguinte, né? À sua esquerda, o Mercosul, dá para ver, né? Tem as bandeirinhas. À sua direita, dois outros blocos ou países quaisquer. Tudo bem? Muito bem. Tá, só que acontece? Acontece o seguinte. Nós sabemos que entre nós há livre comércio. Pelo menos para a maioria dos produtos, né? Tem aquelas muambinhas que você quer comprar no Paraguai, mas tem tarifa, né? Por quê, Grote? Porque o Paraguai, como é o país mais pobre do Mercosul, né? Tem, obviamente, suas dificuldades. O Paraguai teve, digamos, uma autorização, um benefício de poder importar alguns produtos fora dos acordos do Mercosul, no sentido de, se o Paraguai tivesse que comprar a tecnologia do Brasil, imagina o custo para um paraguaio. Então, o Paraguai tem certas concessões. Agora, estes produtos que entraram com essa liberação no Paraguai, eu, brasileiro, posso comprá-lo, Grote? A não ser que você pague uma taxa. Por quê? Você pode ter livre comércio com o Paraguai naquilo que foi produzido no Paraguai. Então, alguns eletrônicos, o pessoal vai lá comprar uma muambinha de vez em quando, tem uma cota, passou da cota, tem uma taxação. Porque o Paraguai tem essa concessão, né? Tá bom, queridos? Mas esquece o caso Paraguai agora, entra de cabeça aqui com o Tio Grote. Entre nós... professor. Oi. Se o senhor puder dar uma olhadinha no chat ali, tem algumas perguntas que foram feitas ali. Tá certo. Vamos lá, então. Vamos para o chat aqui. Eu estou aberto com a minha tela do... Obrigado. Opa, temos algumas perguntinhas aqui. Não estou vendo o chat, é verdade. Estou direto aqui focado no meu slide. Vamos lá, agora sim, foi. Vamos lá. Professor, caso livre comércio não impõe nenhuma barreira alfandegária aos produtos importados americanos? O México não impõe? Não. O México tem alguns acordos de um produto ou outro, né? A grande briga do México é porque os Estados Unidos têm uma agricultura extremamente subsidiada, então não é competitivo para o México, né? Mas o México proteger a sua indústria nacional, na verdade o México entra como uma indústria mais de caráter complementar, né? A indústria mexicana já é competitiva, não na área tecnológica, então eles compram, por exemplo, para eu montar um carro no México, o computador de bordo vem dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, as peças de maior suporte tecnológico vêm dos Estados Unidos. A montagem é feita no México. Tanto que a zona de fronteira tem as maquiladoras, né? Beleza? Acho que foi essa, né? Não entendi muito bem se é a medida protecionista para elevar o mercado dos Estados Unidos. Sim, se eu proíbo que o México importe muitas peças da China, porque elas são mais baratas, ou o México produz ou compra dos Estados Unidos. Então está fechando o USMCA para produtos de fora. E outra coisa, o trabalhador mexicano teve que
a maior parte dos trabalhadores, né, tem que ter um salário um pouco maior, hora trabalhada. Para quê? Para que, se aumentar o valor da mão de obra mexicana, o mercado americano possa ser mais interessante e ocupar esses americanos também, que perderam empregos aí nos últimos anos, os setores menos sofisticados, vamos dizer, né? Tranquilo? Acho que era isso, né, queridos? Então é uma medida protecionista, sim, por parte dos Estados Unidos. E qual é a grande briga, né? Vamos lá. Isso. Qual é a grande briga? Os republicanos sempre tiveram um perfil muito mais o quê? Abertos, liberais. Lembra que Reagan foi o presidente que foi o precursor das ideias neoliberais nos Estados Unidos. Então, conflita, né? Algumas medidas protecionistas do governo Trump, né? Seja com a guerra comercial com a China, seja com o próprio NAFTA, exigindo essa reformulação, conflita historicamente com o perfil dos republicanos. Tudo bem, queridos? Normalmente os democratas é que são mais protecionistas. Tudo bem? Beleza? Acho que era isso, né, queridos? Desculpem aí, o tio Groto se empolga aqui, pai, pum. Desculpem, é a falta da aula. Vamos lá então, continuando. Então agora vamos para a tarifa externa comum. Groto, o que vem a ser essa tarifa externa? Vejam, se um uruguaio vai comprar um carro, tem uma tarifa. Quanto? 35%. Tá? Se um brasileiro vai comprar esse mesmo carro que veio de fora, quanto que é a tarifa? A mesma. Ou seja, a tarifa externa é comum, 35%. Mas para que isso? Porque se um uruguaio quiser comprar um carro produzido no Brasil, ele vai comprar sem tarifa. Aí o Brasil passa a ser competitivo. Então a ideia da tarifa externa comum é essa. Exemplo outro, vai. Um argentino quer comprar um vinho. Qual que é a tarifa? Digamos, 27%. De fora do bloco. Se o Paraguai quiser comprar esse mesmo vinho, Grote, apesar de algumas concessões ao Paraguai, 27%. Então, se o brasileiro quer comprar um vinho italiano e custa 27% só a tarifa de importação, fora outras, que são muitas, né? Até por bebida alcoólica, tal. Como é que fica, Grote? Fica caro. Então, é mais barato eu comprar um vinho argentino. Por quê? Livre comércio. Aí você percebe a presença de vinhos argentinos a um preço, né, aceitável aí, uruguaios, argentinos principalmente. Por quê? Porque se eu comprar da Argentina, zero. Se eu comprar da Itália, tem uma tarifa que é a mesma para os membros do bloco. Tarifa externa comum. Só isso é bom ou ruim? O julgamento não vou julgar se é bom ou ruim. O que eu vou colocar é o seguinte. Até o Aécio Neves, quando era candidato a presidente em 2014, disse, se eu for eleito, eu vou lutar para que o Mercosul dê um passo para trás. Como assim, Grote? Deixe de ser uma união aduaneira e seja apenas uma zona de livre comércio. Por quê? Porque, segundo ele, isso é uma trava. Por quê? Se hoje, o Brasil, isoladamente, quisesse fazer um acordo com a Alemanha, ele pode? Não. Por quê? Porque a tarifa é comum para todos. Entendeu? Por isso que a atualidade, mais uma atualidade, é o acordo Mercosul-União Europeia. Tem que ser um acordo do Mercosul com a União Europeia. Porque não pode ser de um país isoladamente. Porque a tarifa é igual para todos. Foi claro, queridos? Vamos avançar? Vamos lá, então. Aí vem a parte burocrática, você tem que saber, né? Vamos lá, nosso bloco, molecada. Foi em Assunção, em 91, que a Argentina e Brasil, os precursores do bloco nos anos 80, os primeiros diálogos, a Argentina e Brasil, depois Paraguai e Uruguai, consolidaram em 91 o Tratado de Assunção, que deu origem ao bloco, certo? E a sua estrutura, né, toda foi definida através do Protocolo de Ouro Preto, mas este é pouco comentado, né, o Protocolo de Ouro Preto. Tudo bem, queridos? Beleza? Então vamos continuar. Vamos lá. Bom, aí, né, a Venezuela aderiu em 2012, atualmente está suspensa, já vamos conversar sobre isso. E uma curiosidade, né? Groto, quem faz parte do Mercosul hoje? Eu vou voltar a tela aqui, queridos, vai, me permitam voltar um pouquinho, vai. Aqui, ó. Quem faz parte do Mercosul? Teve uma questão da UDESC que disse que é a América do Sul, exceto a Guiana Francesa. Só que eles explicaram, vamos com calma. Membros do Mercosul, tirando a Venezuela, que hoje está suspensa, estão ali, ó. Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Ponto. A Bolívia, né, é um candidato à adesão, está em processo de adesão, mas tem todo um trâmite ainda dos parlamentos, e com a crise na Bolívia recente, né, isso deve retardar. E os demais em verde são associados, não são membros, tá? Não compactuam das tarifas do Mercosul. No entanto, são associados. Qual é a vantagem de ser associado?
tem algumas preferências tarifárias, lembra? Algumas preferências tarifárias. Digamos que é mais barato comprar um vinho do Chile do que da Itália. Além da longa viagem que ele faz, né, da Itália até aqui, tem a questão do Chile ter algumas preferências tarifárias. São associados apenas, tá bom? Então já falamos ali da tarifa externa, comum para todos. E aí a curiosidade, né? Tem um bloquinho aqui na América do Sul, pouco falado, mas é bem antigo. Veja. Isso é curiosidade, tá? Isso é aquela prova da UEM cita naquela alternativa 32. Tá ligado? Então vamos lá. Pacto Andino surgiu em 69, e aí que virou a Comunidade Andina de Nações. É um bloco que objetiva, né, integração comercial também aqui dos países, buscando um modelo, né, próximo, transcendendo um pouquinho o livre comércio, mas caracterizado assim dessa forma. Bem, já buscando uma união aduaneira entre eles, mas não é um bloco muito citado, então saber que temos aqui, dos associados ao Mercosul, tem países que compõem um outro bloco ali, a Comunidade Andina de Nações, que era o Pacto Andino, hoje, Comunidade Andina de Nações. Tá aí para vocês, queridos, então, olha lá, Estados partes, Estados associados, tudo bem? Venezuela suspensa, Bolívia em processo de adesão. Pronto, você pode explicar por que a Venezuela está suspensa? Posso, tá? Primeiramente, vou lembrá-los, queridos, que no Mercosul, nós temos algumas questõezinhas a ser lembradas. Primeiro, como nós... Deixa eu só abrir aqui. Tá. Como nós temos, aqui no Mercosul, tivemos, né, ditaduras recentes, segunda metade do século XX, o Mercosul estabeleceu o chamado Protocolo de Ushuaia. O que vem a ser isso, Grote? Se em algum país do Mercosul a democracia for ameaçada, o país é afastado. Afastado, não falei expulso em primeiro momento. Foi o que aconteceu com o Paraguai em 2012. O Paraguai teve um processo de impeachment, o Mercosul não entendeu que foi legítimo, até porque deram 24 horas para o presidente se defender, Fernando Lugo na época, e você encontra isso em exercícios, até quero que façam todos mesmo, alguns atualizados, mas façam. O Paraguai teve um impeachment que deram 24 horas para ele se defender, não foi compreendido como algo legítimo, o Paraguai foi afastado. No ano seguinte, 2013, eleições no Paraguai, eleições democráticas, o Paraguai voltou. Então o Paraguai ficou um tempinho fora, mas logo voltou desde que teve as eleições. Caso venezuelano agora, Grote, pode explicar? Posso. Venezuela 2016 foi afastada por não cumprir todos os tratados do Mercosul. A Venezuela, já numa crise mais séria, não estava cumprindo com todas as medidas do Mercosul. Na verdade, ninguém cumpre, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não estava cumprindo. Tá, e daí? E daí, esse foi o motivo, primeiro afastamento. Depois, em 2017, ela foi, não sei se existe a palavra, reafastada. Foi afastada do afastamento, afastada do afastamento, tá, enfim, não foi expulsa. No entanto, a Venezuela foi afastada pela segunda vez. E agora, não por questões burocráticas, que ela não cumpriu, agora por questões democráticas. Então veja, alguém já sofreu esse tipo de afastamento? Sim, o Paraguai. Mas logo retomou quando teve as eleições. A Venezuela continua essa situação adversa entre Maduro e Guaidó, né? Um colapso político, econômico, social. Então o Mercosul entende que a Venezuela precisa restabelecer a democracia para retomar a sua parceria com o Mercosul. Temporariamente afastada. Tudo bem, queridos? E um motivo do afastamento foi que Maduro, né, começou a usar uma ligação com o judiciário para desrespeitou o cronograma eleitoral, questão de direitos humanos e, enfim, diante disso, tá? A Venezuela então foi afastada novamente. Bom, agora uma questãozinha legal, tá, turma? Que ano passado até achei que poderia cair nos vestibulares e seria coerente cair. A Argentina critica acordo entre Brasil e Estados Unidos para o trigo. O presidente Bolsonaro, né, para mostrar aproximação, alinhamento com os Estados Unidos e com o Donald Trump, ao visitar os Estados Unidos, né, digamos que deu mais uma concessão aos Estados Unidos, além da questão do visto e outras questões, sem que houvesse contrapartida, né, no primeiro momento. O presidente Bolsonaro acordou naquele dia, com o seu equivalente americano, Donald Trump, a importação anual de 750 mil toneladas de trigo americano com tarifa zero. Epa, temos um problema. Algum país do Mercosul pode fazer um acordo bilateral com outro país sem anuência do bloco, que seja um acordo do bloco? Não. Então essa medida desrespeitou
a tarifa externa comum. O trigo importado tem a mesma tarifa para todos os países do Mercosul, né? Mas para mostrar a aproximação com o governo americano, Bolsonaro fez essa concessão. Lógico que a Argentina não gostou nada, até porque é o nosso maior fornecedor de trigo. Lembrem, turma, o trigo é um produto agrícola que o Brasil não produz na totalidade, né? A gente não consegue atender toda a demanda. Então nós importamos trigo da Argentina e dos Estados Unidos. Entendeu? Essa concessão. Ah, só por que o Macri não falou nada? Estávamos aí caminhando para as eleições argentinas, Macri contava com o apoio do Brasil, né? Então, obviamente que ele deu uma segurada, mas evidentemente que isso fere a tarifa externa comum. Bom, queridos, e aqui eu vou. Desculpem, nós temos que trabalhar todos os blocos econômicos em 35 minutos, vai ser impossível, mas eu queria deixar bem claro para vocês, tá? A leitura, que a leitura é importante, essa matéria é bem completa, tá? O linkzinho lá para vocês no Coque Arquivos. Acordo Mercosul-União Europeia. O que isso significa? Vou avançar. Olha lá. Ano passado, turma, lógico, né? Isso virou um capital político. O presidente Bolsonaro disse que Ernesto Araújo, nosso ministro das Relações Exteriores, era uma referência, pois ele conseguiu fazer o acordo que os outros governos não tiveram competência. Primeiro erro. Esse acordo não foi feito agora. Esse acordo é um processo que começa lá nos anos 90. Tá? Ó, tá lá em 99. Isso aqui eu peguei do próprio site do Itamaraty, tá? Que estava lá também naquele sitezinho do link que coloquei para vocês. 99, fixação do objetivo de iniciar as negociações do acordo birregional, com seus 3 pilares, comercial, político e cooperação. Beleza? Mercosul, União Europeia, Rio de Janeiro, 99. Tudo bem? Lá em 95 já começaram os diálogos. Então veja, primeira fase 2000, 2004. Deu uma travadinha, depois retomou em 2010. Tudo bem, alguns governos seguraram, travaram o acordo, mas ele é um processo, ele não foi feito por um. Segunda fase, 2010, 2012. Terceira fase das negociações, 2016, 2019. Um acordo dessa grandeza não é fechado assim na canetada, molecada, com a BIC, tá? Esse é um acordo de longo prazo. Até quando o presidente enalteceu o Ernesto Araújo, na verdade, o Ernesto Araújo está criando entraves para a gente. Quais? Número 1, o aquecimento global é uma conspiração marxista. E a União Europeia já deixou bem claro, deixa eu mostrar aqui para vocês, 2 notícias recentes, colocando o seguinte: o parlamento da Áustria já disse que não quer o acordo e isso vai trazer um entrave. Segundo, aquela briga do Macron com Bolsonaro, onde ninguém é santo, nem o Macron nem o Bolsonaro, evidentemente, na discussão, mas uma pré-condição é fazer parte do Acordo de Paris. O Brasil não saiu do Acordo de Paris, tá? Ameaçou sair como Trump, mas se sair, pode esquecer o acordo com a União Europeia. Quem disse isso? A maior parte do Parlamento Europeu e a Comissão Europeia. Enquanto nosso ministro das Relações Exteriores disse que isso é uma conspiração marxista, né, assim como o Covid-19, né, isso é um entrave, molecada. Mas o Macron também tem o lado de que ele quer defender um pouco da França e sua agricultura, que é subsidiada. É verdade, é verdade. Macron não é santo não, ele também quer dar espaço aos seus produtores, que o Brasil tem forte competição em alguns setores. Agora, tem algumas outras questões que dificultam, aí quem quiser ler, tá aí o link, o acordo comercial União Europeia-Mercosul, mas é o maior acordo, né, turma? Beleza? Entre blocos, acordo Mercosul. Leiam, por gentileza. Agora, vamos dar um passinho para frente, vamos lá? Ó, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês agora. Grote, quais são mesmo os estágios dos blocos econômicos? Primeiro passo, lembra? Não precisa ler agora não, só coloquei para ter um respaldo teórico para vocês, tá bom? Lá no seu Coque Arquivos. Zona de preferência tarifária. A ALAD, lembra? A Área Latino-Americana de Integração. Segundo passo, Zona de Livre Comércio. NAFTA, APEC, Aliança do Pacífico, Tratado Transpacífico, já vou lembrar. Terceiro passo, União Aduaneira, Mercosul. Tudo bem? Já vimos. Qual que é o quarto passo, Grote? O quarto passo é a União Europeia. O bloco que conseguiu efetivar o quarto e o quinto passo com algumas ressalvas. Qual é o quarto passo, Grote? Mercado comum, que eu vou explicar agora. E o quinto passo, a União Econômica e Monetária. Alguns autores que não citam a zona de preferência tarifária citam um outro passo que seria a União Política Efetiva. Isso é muito difícil de ocorrer. Então, vamos ficar como está aqui? Primeiro, preferência. Segundo, livre comércio. Terceiro, união aduaneira. Quarto, mercado comum. E o quinto, a união econômica e monetária. Alguns colocam também política.
Vamos entender isso aqui, queridos? Me permitam. Tá lá. Grote, quem é que conseguiu efetivar um mercado comum à União Europeia? Tá, e o que vem a ser esse mercado comum? Antes de eu falar dele, só fazer um breve histórico do bloco europeu, tá? Até porque 30 de janeiro deste ano temos o Brexit sendo efetivado, depois de uma longa novela que nem a Rede Globo teria a competência de fazer com tantos entraves, com tantas maluquices. Tá? Beleza? Vamos lá. Vamos passo a passo. Número 1. Qual o primeiro passo do bloco europeu? Quando que ele surge? Por que ele é tão importante historicamente? Porque ele surge no contexto do finalzinho da Segunda Guerra. Molecada, olha para o mapinha na tela. Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo. Benelux, parece marca de sabonete, deixa sua pele uma beleza, mas não é. Benelux, um acordo, um bloco econômico surgindo na Europa. Por quê, Grut? Para recuperar essas economias pós-guerra. Dá uma olhadinha para o mapa, vai. De um lado, o Reino Unido. Do outro, a Alemanha. Do outro, a França. Estes 3 países estavam entre a Alemanha, a França e Reino Unido. E aí, me digam, foram palco da Segunda Guerra? Destruídos. Então, para retomar suas economias, integrando suas economias, surge o Benelux. Tudo bem? Deu certo, Grot? Deu tão certo que anos depois, em 51, alguns vão dizer 52, quando entra em vigor, irrelevante, surge a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Quem? O Benelux, mais França, Itália e, na época, a Alemanha Ocidental, né? Que é a Alemanha Oriental socialista. Queridos, muito importante isso aqui. As provas cobram muito. Vejam, de novo, cenário pós-guerra, recuperando as economias europeias, tudo bem? Recuperando as economias europeias, nós temos ali essa comunidade. Carvão e aço. Ali fica o Vale do Reno, que nós vamos conversar. Ali fica Alsácia e Lorena. Países que são gigantes na siderurgia europeia, tirando o Reino Unido. Tudo bem, queridos? Esta é a Europa dos 6. De novo, o Benelux 3, mais Alemanha, França e Itália. Europa dos 6. Grote, por que é importante lembrar? Porque foram estes 6 países que criaram a União Europeia. Ah, não era a União Europeia ainda? Não. Então você coloca assim, ó. Benelux e SECA foram os embriões da União Europeia. Embriões. Tudo bem? Embriões para aquilo que, em 1957, surge o mercado comum. Que agora o tio Grote vai explicar. Está aqui para vocês. E você vai notar com carinho. É o ano do Brexit. Tio Grega, com toda a sua competência, suas aulas maravilhosas, vai mostrar para vocês o que foi essa saída. Tudo bem? Com maiores detalhes. Mas eu preciso que lembrem da parte burocrática. A União Europeia surgiu como mercado comum. Quando? Em 57, no Tratado de Roma. Tem que lembrar desse tratado, molecada. Tudo bem? Tratado de Roma. Que criou a Comunidade Econômica Europeia. Então, de novo, quando surgiu a União Europeia, Grote? Foi lá no Benelux? Não. Lá foram os embriões. Efetivamente, a União Europeia surge em 57 com o nome de Comunidade Econômica Europeia ou Mercado Comum Europeu. Tá. Zona de Livre Comércio, USMCA. União Aduaneira, Mercosul. Beleza. O que é a Comunidade Europeia, Grote? É um mercado comum, que visa o livre comércio, que visa a União Aduaneira, mas visa algo mais, as 4 liberdades. As 4 liberdades. Circulação de pessoas, circulação de mercadorias, que é o objetivo de qualquer bloco, né? Circulação de capital e serviços. Ou seja, os fatores produtivos, né? Capital e serviços. Você é um professor na Itália e quer trabalhar na Alemanha. Né? Tranquilo. Essa é uma briga entre o Reino Unido e a Europa hoje, uns desafios, né? Você quer investir na Holanda, ou nos Países Baixos, melhor dizendo. Entendeu? Então, as 4 liberdades é o que caracterizam este mercado comum. Fechou, molecada? Beleza? Tá, só e daí? Grote, Agora com licença. Oi. Podia dar uma olhada no chat que tem algumas perguntas. Ah, que desculpa, eu vou tentar, mas eu preciso fechar o raciocínio aqui. Obrigado. Ok, sem problema. Tá? Obrigado pela lembrança. Queridos, então só para a gente fechar o raciocínio, já vou dar uma olhadinha no chat para a gente encerrar nosso encontro. Infelizmente, é uma aula muito intensa, né? Muito conteúdo numa aula só, né? Bom, queridos, voltando, tá? Fato importante. Quando a União Europeia surgiu, o Reino Unido já estava presente? Não. Então já fica bem claro. Não. O Reino Unido entra em 73 junto com Irlanda e Dinamarca. O Reino Unido entra em 73 junto com Irlanda e Dinamarca.
Depois, em 81, entra a Grécia. Aí vai crescendo, o bloco só vai incorporando. Essa é uma... Eu tô vendo... pessoal, assim, eu não sou babalorixá, mas eu vi isso na prova da Federal no final do ano. Desde que a União Europeia surgiu, ela só agregou novos países. É a primeira vez que um país se retira. Então, essa é uma alternativa pronta em vários vestibulares. É a primeira vez, desde seu surgimento na Europa dos Seis, ou a Europa do Carvão e do Aço, que virou Comunidade Econômica Europeia, é a primeira vez que um país se retira. Tudo bem? E ele não era um dos precursores do bloco. Grécia. Aí depois entra Portugal e Espanha. Tá aqui, os slides estão lá para vocês. Aí em 90, né, integra a Alemanha Oriental, mas fato pontual. E depois nós vamos ver o restante ali. Tá bom? Ficou claro que a União Europeia já surge aqui. Aí depois, aí eu vou encerrar minha fala aqui para dar espaço às perguntinhas, por favor. Né? Surge a União Europeia, dá um passo à frente. Ela quer ser mais. Ela quer ser mais integrada como união econômica, monetária e política. Como assim, Grote? Aí você vai notar. Parte burocrática. Em 92, o Tratado de Roma deu origem à União Europeia. O de Maastricht fez a União Europeia dar o quarto passo. Ou o quinto passo, depende da zona de preferência tarifária que nós conversamos, né? Ela surgiu como livre comércio, união aduaneira, mas no estágio de mercado comum já, agregando tudo. Mercado comum. Quando chegou em 92, o que eles perceberam? Opa, essa globalização realmente é um fato, acabou a Guerra Fria. Então, para fazer frente ao NAFTA, que vai surgir logo, ao Mercosul, que já assinou o Tratado de Assunção, nós temos que ser um bloco mais integrado para ser mais competitivo. E como são todos países desenvolvidos, eles deram um passo a mais em integração. Eles chegaram ao quarto estágio, onde só eles estão. Professor, não é pleno, cara. Nem todos adotam o euro. Dos 27 países, 19 adotam o euro. É verdade. Nem todos têm livre circulação de pessoas plena, tô ligado. É verdade. Então ela tem algumas ressalvas, mas é o bloco que, desde 92, objetiva essa união econômica, monetária e política. Por outro lado, queridos, apesar das críticas, das ressalvas, deixa eu lembrar uma coisinha. Que outro bloco tem um parlamento que cria leis para o bloco comuns? Bruxelas, Bélgica. Que outro bloco tem um banco central que define as regras econômicas do bloco? Que outro bloco, mesmo que não em todos, tem uma moeda única? Já pensou a moeda única no Mercosul, com a crise que a Argentina já enfrentou, que o Brasil já enfrentou? E aí? Entenderam, queridos? Então, por mais que não seja plena, é o bloco que, desde o Tratado de Maastricht, busca essa união econômica, monetária e política. Vamos para o chat! Meus amigos vão ficarem bravos com o tio Grote. Vamos lá. Queridos, deixa eu voltar aqui então, direitinho. Estão empolgados, hein? Estão empolgados. Meu Deus, quanta coisa! Ai, ai. Cadê você? Meu Deus, tudo isso aqui? Tá, vamos lá. Produzir a indústria nacional do México? Não, na verdade são indústrias, Felipe, que muitas vezes são indústrias dos Estados Unidos, mas que produzem no México. Então é trazer de volta os empregos para os Estados Unidos essa produção. Foi a promessa do Trump para aqueles que elegeram ele, sobretudo daquela região industrial antiga, né, o chamado Manufacturing Belt. Nós vamos conversar na aula dos Estados Unidos. Beleza? Vamos lá. Levanta a mãozinha. Eu já levantei. Não entendi muito bem o que seria a medida protecionista para elevar o mercado dos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Se você exige que o México produza com a mão de obra mais cara, a mão de obra dos Estados Unidos passa a ser competitiva. Eles têm outros fatores competitivos, como energia abundante, né? Então, se produzir no México se torna mais caro, o mercado americano se torna atraente para produzir lá. Por isso que é uma forma de proteger o meu mercado, fazê-lo retomar alguns empregos que foram para o México nas últimas décadas. Tudo bem, Maria Eduarda? Então foi uma forma protecionista, sim. E exigir também que a maior parte das peças sejam feitas na América do Norte e não em outros países. Porque, às vezes, a mesma tecnologia é mais barata produzir em outro país do que nos Estados Unidos. Então, é uma forma de proteger o mercado, sim. Uma medida protecionista do senhor Donald Trump. Que não converge com os seus ideais, teoricamente, do seu partido, sobretudo. Vamos lá. O Brasil pode ser afastado por atos antidemocráticos? Olha, a situação do Mercosul hoje, né, não há muito diálogo entre o Brasil e a Argentina, não por parte da Argentina, mas sim por parte do Brasil. Né? O presidente Bolsonaro não foi a posse do Fernandes na Argentina, mas foi a posse do Lepou
Lacalle Pou, né, no caso do Uruguai, né, dizendo que a Argentina agora poderia ser uma nova Venezuela, tal, porque um partido de esquerda assumiu o poder, mas o Macri estava lá também, né, tentou práticas mais alinhadas ao governo do Brasil, neoliberais, também não conseguiu tirar a Argentina da crise, enfim, é um longo processo, né, vamos discutir isso mais na América do Sul, mas não tem muito diálogo. Agora, algumas atitudes antidemocráticas por parte das manifestações que o governo apoia, poderia ser, não deveria ser algo mais efetivo, né? Na verdade, é muito mais da fala do presidente, né? Apoiar essas manifestações que pedem fechamento do STF, que pedem fechamento do Congresso, que pedem a volta da ditadura, né? Então, se uma atitude mais efetiva, por exemplo, cercear os poderes do STF ou, né, aí pode ser discutido, mas eu acho que, por enquanto, é só muito na fala, né? É mais motivo de chacota do que de uma atitude mais efetiva. Desculpa voltar um pouco, não entendi a diferença entre zona livre comércio e união aduaneira. Vamos lá. O Gregório já respondeu ali, querido, obrigado. Mas rapidamente, livre comércio, eu tenho livre comércio entre nós e com quem eu quiser. Então o México faz parte do NAFTA, mas o México faz parte de vários outros blocos econômicos, como o Tratado Transpacífico e a Aliança Pacífica. Ele comercializa com quem ele quiser e com tarifa zero com os Estados Unidos. Tudo bem? No Mercosul, eu negocio com tarifas próximas a zero na maioria dos produtos entre nós, mas o que eu vou comprar de fora do bloco, a tarifa é comum para todos. E a zona de livre comércio não tem isso. Tá? Vamos ver aqui. Quero ver, mãozinha, põe a mãozinha. Pergunta, chamadinha. O Brasil pode ser afastado, tá? Democrata já foi. Meu Deus, aqui. Os fiscais poderiam fazer... Tá, beleza. Queridos, era isso. Desculpem que eu acho que o nosso tempo aqui já venceu. Faltaram uns detalhezinhos, tá? Nosso próximo encontro, então, eu fecho ali os detalhezinhos que faltaram de blocos econômicos. Peço desculpa, mas é que a aula realmente é bem extensa, né? Para a gente conseguir dar conta. Vai ter parte 2 dessa aula? Inevitavelmente. Não, é a parte 1,5. Faltou só um pouquinho, mais 15 minutinhos, tá bom? Queridos, desculpem, como eu falei, tem muitas atualidades, vou ter que falar do acordo do Mercosul com a União Europeia, vou ter que falar do Brexit um pouquinho, apesar que o tio Grega vai dar ênfase a isso aí, tá bom? Saudade de vocês também, peço desculpa algum atropelo, tá? Estou me adaptando também, tenho um pouco de intolerância, né? Poxa, tá? Pô, obrigado pela presença, queridos, muito bom tê-los aqui, tá bom? A gente vai dar uma ênfasezinha no próximo encontro sobre o restante das questões de blocos econômicos. Só segura um pouquinho os exercícios, que o tio Groto não falou de algumas coisas, tá? Vocês me perdoem? Segura só os exercícios, vai. Não façam agora. Vou pedir essa gentileza, tá bom? Muito bom tê-los aqui, queridos. Vocês são demais. Desculpa que eu me empolguei. Primeiro encontro nosso ao vivo, meu Deus do céu, que saudade. Ai, meu Deus. Vou ficar lendo o chat agora. Não, estou fechando aqui minha aula, tá bom? Obrigado, muito carinho para vocês, obrigado pelo carinho, vocês são demais. Eu falei, só aguardem. Se eu já me empolguei na primeira aula ao vivo, vocês não sabem o que vai acontecer quando eu chegar em sala. Artilharia pesada, quer ter uma caneta em cada mão e uma na boca, já, escrevendo no quadro. Obrigado a vocês, queridos. Obrigado, Amanda, Igor, Yasmin, Lia, todos vocês aí que estão mandando as mensagenzinhas, tá bom? Nada, Guilherme, para com isso. Nós somos todos aí, estamos juntos, tá? Brigadão. Até a nossa próxima aula ao vivo. Vou dar 2 aulas de bloco econômico agora. Não, tô brincando, senão vai atrasar mais ainda. Obrigado, tá, queridos? Obrigado. Vocês são demais, viu? Muito obrigado. Valeu. Faz aula extra domingo. Ai, meu Deus do céu. Valeu, querido. Saudade dos quadros. Nem me fala, Mariane, nem me fala. Se vocês estão com saudade do quadro, imagina eu. Vou botar um quadro aqui atrás das minhas costas, assim, fazer uns desenhos para vocês. Tá bom? Obrigado pelo carinho, viu? Vocês são demais. Poxa, é um orgulho ter um grupo de alunos tão queridos, tanto apreço por nós, professores, tá bom? Obrigado, tá, queridos? Tchau para vocês. Um grande abraço e bom estudo. Valeu.